Olá, tudo bem? Meu nome é Zé Rubens e hoje eu vou falar sobre empreendedorismo digital. Para quem não conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é José Rubens Oliva Rodrigues, sou o diretor-presidente da Guia-se, sou o diretor de micro franquias da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, sou administrador de empresas, tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios, tenho especialização em Gestão de Força de Venda pela FGV. Sou especialista em CPC, quem não sabe é custo por clique, anúncios através de custo por clique, SEO e mídias sociais. Sou palestrante especializado em marketing digital, empreendedorismo e vendas, professor de pós-graduação na matéria de marketing digital, sou executive coach Net Profit certificado internacional pela CAC. Fui pioneiro com agência digital em 1997. Na região aqui, nós fomos a primeira agência puramente digital. Desenvolvi uma carteira com mais de 400 clientes no marketing digital antes do franchising. Sou o fundador do projeto Empreender com Franquias e Checklist Minha Franquia. Sou cofundador do CONAMP, que é o Congresso Nacional de Negócios pela Internet. E também foi responsável pela formatação da Guia-se no formato de franchising, que hoje conta com cerca de 100 unidades franqueadas. E também fui responsável pela formatação da Net Profit Brasil, que é hoje uma das maiores empresas de coaching e training do Brasil, que treina em média 5.000 pessoas por ano. E minha história no empreendedorismo não começou agora. Eu tenho 40 anos de idade, eu comecei a empreender em 1990, eu tinha 16 anos e eu comecei a trabalhar numa cocheira de cavalo. Sempre fui apaixonado por cavalo, o negócio foi indo, mas eu e meu pai, a gente acabou quebrando por alguns motivos. O principal dele foi a inflação, a gente não conseguia manter o negócio baseado no aumento dos insumos, é muito difícil a gente manter. Depois que a gente quebrou, me sobrou uma caminhonete, a gente começou a trabalhar com limpeza urbana, foi um momento muito legal de empreendedorismo, mas realmente não dava para ficar muito tempo, era realmente muito desgastante. Em 92 eu comecei a trabalhar com venda de chinelo magnético. Eu fiz uma cadeia aí de representantes, até que o fornecedor começou a falhar em alguns momentos e eu precisei parar com o negócio. Em 93 eu comecei a trabalhar com venda de imóveis embutidos como autônomo, trabalhava freelance. E em 93 também eu conheci o marketing multinível. Naquela época era uma das empresas mais respeitadas do mundo, a Emo, e é até hoje, e me deu uma bagagem enorme no empreendedorismo. E aí, em 94, eu comecei a trabalhar com representação de ferramenta de corte. Foi o primeiro passo onde eu comecei a me encontrar, comecei a entender que vendas era um negócio fantástico. E eu falei, poxa, é uma coisa que eu quero fazer para o resto da minha vida, eu quero vender alguma coisa. Porque sempre gostei muito de conversar com as pessoas, nunca gostei muito de rotina, e falei, legal. Então daí, em 96, com meu pai novamente, nós montamos uma empresa de solda a ponto, isso dentro do presídio de Hortolândia. Então a gente aproveitava a estrutura, aproveitava a mão de obra dos detentos, e foi muito bem, até que teve uma rebelião e acabaram com as nossas máquinas e o negócio não ficou muito legal. Mas desistir nunca, né? Então, em 97, convidado por dois amigos que da época da Amway, resolvi entrar no mercado digital. Mas para você ter uma ideia, quando eu fui convidado, nessa época eu tinha 23 anos, 23, 24 anos, eu não tinha ideia do que era o Windows, do que era Word, Excel, eu não conhecia nada de
computador? Absolutamente nada. Então, assim que eu fiquei sabendo do convite por dois amigos meus, vamos fazer porque você conhece muita gente aí em Indaiatuba, e de fato eu conhecia, e a gente inicialmente fez uma parceria com a prefeitura que foi muito interessante, mas talvez você entenda o seguinte, eu não conheço muito disso, mas eu sei que é uma tendência e sei que muita gente vai ganhar dinheiro. Então eu vou me envolver com isso. Foi mais ou menos esse foi o meu sentimento, e a gente começou a Guia-se nesse momento. A Guia-se, obviamente, ela cresceu, ela teve várias fases, eu vou contar um pouco das fases que ela teve agora. Então, a primeira fase a gente trabalhou um guia comercial de 97 a 99, a gente vendia muito anúncio e foi uma fase muito legal. A gente teve mais de 130 clientes, se eu não me engano, e foi essa base de clientes que me manteve no negócio durante muito tempo. Então, o fato de você fazer alguma coisa para que esses clientes pudessem ter resultado, pudessem enxergar a internet como uma ferramenta de retorno, realmente era bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, eu fazia os anúncios, às vezes fazia uma pagininha, e eu, naquela época, a minha principal ação era cadastrar no KD e mais em 20 buscadores. Naquela época já funcionava assim, e os meus clientes começaram a ter resultado e tal. E depois disso, veio a fase de desenvolvimento de sites. Foi uma fase muito bacana de 2000 a 2006, chegando até um pouco 2007, mas foi uma fase de crescimento muito grande na guia. Se a gente crescia em torno de 20 a 20, uma média de 20, 22% em todos esses anos. E foi vindo, foi muito legal. Daí veio a fase de marketing digital. Em 2007 a gente entendeu que a gente precisava fazer uma redução da nossa carteira de clientes. A gente entendeu que a gente precisava fazer com que os nossos clientes pagassem mais para nós, e com isso a gente precisava dar mais atenção. A gente começou essa mudança até que 2008 foi um ano muito difícil para nós, por causa da crise internacional lá dos Estados Unidos, da bolha imobiliária, que afetou, muitas empresas cortaram verba, mas a gente continuou, e eu pensava, poxa, esse é um modelo legal, eu gostaria que outras pessoas vivenciassem isso que eu estou vivenciando, e aí a gente pensou na quarta etapa da Guias, que foi a fase de rede de franquias com marketing digital escalável. Isso foi em 2010. E aí, para que eu pudesse prover para o meu franqueado alguma das coisas que eu tive, a gente formatou toda uma história, toda uma possibilidade para os nossos franqueados, desde ele começar a trabalhar com guia virtual até ele poder atender clientes grandes através do marketing digital. Então, essa é um pouco da minha história, eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas aqui resumidamente falando. Enfim, mas minha verdadeira profissão é ser pai. Aí você me vê com minha esposa Isabel, meu filho Enzo e minha filhinha Isadora, que hoje já está com 3 meses e meio. Aí ela devia estar mais ou menos com uns 2 meses. A intenção é, tudo que eu faço por eles. Eu empreendo por eles. Eu faço alguma coisa na minha vida, eu penso neles. Talvez esse é um dos grandes segredos do meu sucesso em relação ao empreendedorismo digital. Ou também no empreendedorismo, eu não consigo separar muito o que é empreendedorismo e empreendedorismo digital. Talvez são matérias muito paralelas, mas eu acredito que se você tiver um motivo forte, se você olhar para essas pessoas que estão ao seu redor, isso te fizer trabalhar dia e noite, você pode ter certeza que isso vai surgir um efeito, vai realmente fazer algumas mudanças na sua vida. Enfim, esse sou eu, esse é o Zé Rubens. Bom, e eu quero falar hoje como ser um empreendedor de alta performance. Qual a diferença de empreendedores de alta performance, empreendedores que sempre conseguem resultado, empreendedores que conseguem fazer coisas diferentes, empreendedores que realmente demonstram para o mercado aquilo que eles são e por isso eles têm sucesso. Eu vou falar para vocês hoje da tríade da alta performance do empreendedorismo. Qual é a tríade da alta performance? Você sabe? Bom,
Se você não sabe, deixa eu te apresentar. É o chá. O chá da alta performance. Que chá é esse, Zé Ruiz? Vamos lá. Primeira letrinha ali, o C, de conhecimentos. Então, você precisa ter conhecimentos para ter alta performance. Sim, sem dúvida nenhuma. O H, habilidades. Você precisa ter habilidades para ter alta performance. Sem dúvida nenhuma. E atitudes. Essas atitudes, e quais são as atitudes que fazem a diferença? Fazendo uma pesquisa, baseada inclusive na NetProfit, que é uma empresa de treinamento, ela fez uma pesquisa e ela diz o seguinte, que o conhecimento é o ato ou o efeito de abstrair uma ideia. Ou seja, dá para você aprender. Você viu, vê, aprende. Através do quê? De estudo. Estudou, viu, absorve. Conhecimento básico. Sem ele não existe nem o H e nem o A. Estudo é básico. Habilidade é o grau de competência de um sujeito concreto frente a um determinado objetivo. Ou seja, para você ter habilidade, você precisa praticar, treinar. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que é fazer uma embaixadinha. Você joga a bola para cima, não deixa ela bater no chão, você com o pé vai batendo. Isso é conhecimento. Se você viu em algum lugar, você aprendeu. E habilidade? Agora que você sabe, você precisa treinar. Então, às vezes você vai jogar a bola para cima, você vai conseguir manter ela através de um toque só, depois ela já cai. Se você for treinando, essa habilidade vai ser melhorada. Então, acontece que você vai conseguir fazer isso de uma maneira melhor. Legal? E atitude? Atitude é mais difícil. Olha lá a definição. É a resistência de uma pessoa às avaliações favoráveis e desfavoráveis, aos sentidos emocionais e às tendências de ação em relação a algum objeto ou ideia. Para aperfeiçoar é preciso mudar. Você não consegue... ninguém consegue mudar a atitude de outra pessoa, ok? Você consegue prover conhecimento, consegue prover habilidade, mas se ela não mudar ou ela não tiver o desejo de mudar, realmente dificulta. Baseado nesses itens, o quanto que isso impacta no sucesso das pessoas. Então, foi feita uma pesquisa, como eu falei, da NetProfit, e essa pesquisa diz o seguinte, 10% é o conhecimento. Poxa, mas 10% só? Sim. Só que é a base. Sem conhecimento, você não tem a possibilidade de ter habilidade, não tem possibilidade de ter atitude. Depois você tem 25% em habilidades. Poxa, legal. Então você tem aí 35% de algumas coisas que você e todo mundo consegue fazer. Mas o que faz a grande diferença não é isso. É a atitude. E são as atitudes, porque não é uma atitude só. Então eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas aí em relação ao conhecimento, habilidades e atitudes, mas você tem ideia que atitude, eu costumo dizer que é igual porta de banheiro, só se abre por dentro. É só você que tem essa chave, só você que pode mudar essa atitude, só você que pode ter essa atitude empreendedora. E conhecimento, o que é importante você conhecer? Conhecimento de produtos e serviços, conhecimento da concorrência, conhecimento do mercado, conhecimento do cliente, conhecimento da empresa, conhecimentos gerais. Também você tem as habilidades, mas a habilidade faz tanta diferença assim no senso? Óbvio que faz. Então eu peguei aqui habilidades comerciais em algum negócio voltado para venda. Então vamos lá, tem prospecção, abordagem, necessidade de levantamento, propósito de valor, negociação, fechamento, pós-venda. Pode ser que tenha outros, pode ser que tenha menos do que esse que eu estou falando, depende do negócio que você está envolvido. Mas eu peguei aqui duas pessoas, a A e a B. As duas partem do número de prospecção 100. Na abordagem, a A converte 50% e a B converte só 60%. Só que a diferença é o seguinte, essa de 50% para 60% continuou.
Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Olha, dá uma olhada no fechamento. O A converteu 150%. O B converteu 10% a mais. Ele não fez o dobro. Ele não fez o dobro. Mas no final, olha lá o número de fechamentos. O A fechou 3 e o B fechou 7. Ou seja, 10% melhor em relação à performance do outro, você vende quase 100% a mais. Ou mais do que 100%. Isso é habilidade, você precisa treinar, praticar e trabalhar muito para que isso aconteça. E as atitudes? Eu coloquei aqui algumas atitudes que são bem interessantes, que podem fazer diferença para você. Primeiro, determinação, humildade, compromisso, inteligência emocional, inovação, persistência, resiliência, organização, espírito de equipe e motivação. Eu não vou explicar uma por uma, porque de repente uma pode fazer diferença para você. Às vezes você já tem determinação, mas não tem humildade. Você tem persistência, mas não tem resiliência. Resiliência, para quem não sabe, é um jogo de cintura. Então, o importante é você entender que você precisa ter atitude diferente. Se você não tiver atitude, você não vai conseguir empreender de uma maneira satisfatória. Então, eu espero que você realmente consiga entender que a tríade da alta performance é formada conhecimento, habilidade, atitude, mas principalmente atitude. Sem atitude, você não vai para frente. Beleza? Então, vamos caminhar. Qual foi e qual será o momento decisivo? O seu momento decisivo. Eu vou contar uma história para vocês aqui, talvez baseado em tudo que eu tenho hoje. Como eu falei, eu vinha com a Guia-se em 2008. Foi o único ano que em todo esse tempo a gente não cresceu, foi 2008. Em 2009, eu sentei com a minha mulher e eu falei assim, é um ano muito difícil, vai ser um ano de recuperação, vai ser um ano que a gente precisa fazer algumas coisas diferentes, mas eu, olhando para ela, eu falei o seguinte: se em um ano, eu não mudasse a história da Guia-se, eu ia de duas uma, ou eu ia fechar a Guia-se, ou eu ia vender a Guia-se. Entenda que para mim foi um negócio muito difícil, porque eu já estava com o negócio naquela época há praticamente 12 anos. 12 para 13 anos. E você falar isso de um negócio que você construiu é muito difícil. Mas a situação ali levava para isso. Por quê? Porque ou você faz, às vezes, alguma coisa, alguma mudança na sua vida, ou você vai realmente ter várias dificuldades financeiras com a sua família. Tá? Em troca disso, eu falei, eu vou também fazer um MBA. Porque se daqui a um ano eu não conseguir mudar a Guia-se, eu vou para o mercado de trabalho e pelo menos uma pós-graduação ia ser muito favorável para mim. Foi muito difícil falar isso. Foi um momento onde eu falei assim, ou é tudo ou é nada. Um momento onde eu realmente decidi abrir meu coração. E, nossa, quando eu lembro agora também, fico emocionado, porque eu acho que a gente tem que tomar algumas decisões na nossa vida e às vezes tem que ser decisões que nem mesmo você gosta de tomar, mas que você precisa tomar. Então eu estou aqui, né, dando um pouco do exemplo de vida e mais do que tudo, no dia 10 de janeiro de 2010, praticamente um ano depois, essa decisão foi praticamente no meio, então foi antes, mas tudo surgiu. A rede de franquias Guia-se hoje, ela existe por causa dessa decisão, muito apoiada pelos meus sócios, Leandro, por todos os meus colaboradores, pela minha esposa. Mas no dia 10 de janeiro de 2010 a gente lançou a franquia. E exatamente um ano depois,
a gente já tinha mais de 10 franqueados. Mais de 10, baseado numa decisão. Eu pergunto, qual a sua decisão? Qual foi ou qual será? Quando que você vai tomar essa decisão? É uma coisa assim que pode falar, é uma atitude que você precisa tomar, você precisa estar determinado, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas sem você tomar essa decisão, vai ficar muito difícil você fazer um negócio acontecer para você. Legal? Então é isso. Bom, só para a gente finalizar, agora eu vou falar rapidamente da Guia-se. E baseado em tudo isso, a gente construiu já uma cultura nossa muito forte, que é a nossa missão, gerar felicidade através do negócio pela internet. A gente busca viver isso, passar isso para o nosso franqueado, buscar para que ele gere felicidade para o cliente dele e o cliente que tem que gerar também felicidade para o usuário. Uma visão, sermos a melhor rede de franquias até 2020. Qual que é nossos valores? Olha só que coincidência. Nossos valores são exatamente as atitudes que eu falei que são importantes você ter. Então, determinação, humildade, compromisso, inteligência emocional, inovação, persistência, resiliência, organização, espírito de equipe e motivação. Essa é a nossa cultura, nos dá muito orgulho ter ela não na parede, não uma cultura de ilusão, uma cultura de vida. É isso que a gente faz e a gente leva para os nossos franqueados. E aí, está um pouquinho dos nossos franqueados na nossa última convenção, na nossa penúltima convenção, também um evento que a gente realizou, Mega Party no começo desse ano. Depois de tudo isso, a gente conseguiu conquistar a nossa nova sede, uma sede própria, com uma vista fantástica, com um escritório realmente condizente com a qualidade dos nossos serviços, dos nossos colaboradores, de tudo que a gente acredita. Um pouquinho do nosso escritório para vocês. Sala de treinamento, para mim, é meu xodó, aquilo que a gente realmente... onde a gente transmite conhecimento, a gente faz as coisas acontecerem. Está vendo nossos valores. Bom, também alguns dos franqueados também tem agência física. A maioria dos nossos franqueados trabalham a partir de casa, mas alguns franqueados também têm essas possibilidades de expandir através de agência digital física. Essa agência é do Rio de Janeiro, é a Unidade Centro. Daí acontece que você vai crescendo, 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 e eu fui convidado na convenção da ABF, que foi a associação que realmente caminhou junto com o franchising. Fui convidado para dar uma palestra na convenção, onde participaram mais de 600 congressistas, e aí a gente pode ter uma ideia que teve franqueadores de todos os níveis, como do Boticário até de pequenas redes, e eu me considero ainda que a Guia-se ainda é pequena, baseada em tudo que a gente pode fazer ainda, mas a gente foi reconhecido, e aí o nome da Guia-se vai, tanto na palestra eu falando da nossa cultura, e aí a Guia-se está chegando mais longe por causa da cultura dela, por tudo que a gente está fazendo. Também tivemos nessa trajetória dentro do franchise, então eu falei, foi o começo, 2010 foi o começo, a gente já participou de 2 selos de excelência, a gente conseguiu 2 vezes o selo, estamos participando pela 3ª vez, isso realmente para nós é bem interessante, com alguns índices de satisfação aqui bem elevados também. Por exemplo, satisfação global de 92,5%, treinamento e reciclagem, solução de conflito, imagem da empresa, canais de comunicação, etc. Bom, chegou ao final do que eu gostaria de falar para vocês. E quer saber um pouco mais sobre a Guia-se? Vai no Google, busca Guia-se ou acessa franquiaguias.com.br.
Se quiser falar um pouco mais comigo, manda um contato. Vou ter um prazer enorme em atender você. Se você quiser me procurar também no Facebook, vou estar aberto a isso. Muito obrigado mesmo. Só para finalizar, eu tenho 2 últimas dicas. 2 atitudes de sucesso de empreendedores. Primeiro, iniciativa. Você tem iniciativa? Legal, bacana. Isso te ajuda a empreender. Então, tem vários empreendedores aí que começam as coisas, mas essa é uma das atitudes de sucesso. A segunda atitude de sucesso é terminativa. Te ajuda a vencer. Se você não terminar as coisas que você começa, você vai estar fadado ao fracasso. Não faça isso. Comece as coisas e termine. Tome a decisão de fazer as coisas diferentes. Então, essa foi as últimas dicas. Quero agradecer muito o convite do Kleber e da Tatiana para poder palestrar aqui para vocês. Me coloco à disposição para dúvidas e complementos. Lembrando, você precisa de um momento de decisão. Qual foi ou qual será esse momento de decisão? Se foi, baseia nele todas as suas ações. Se não foi, cria esse momento de decisão. Senta com as pessoas que confiam em você. Senta com as pessoas que dependem de você. Isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida e na vida das pessoas que você vai empreender e vai ajudar empreendendo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.